Muito bem, pessoal. A nossa aula de hoje então é sobre matrizes, tá? Então, matrizes nada mais é do que um conjunto de dados onde a gente organiza esses dados em linhas e colunas. Por exemplo, né, vamos supor aqui que o responsável por um almoxarifado de uma empresa de produtos químicos ele resolve organizar o seu estoque de reagentes para cada reagente contido no almoxarifado e para cada mês do ano ele deve destacar a quantidade do produto em estoque. Então, aqui ele montou uma relação, né? Então, do ácido clorídrico, ele disse, vamos supor aqui janeiro, fevereiro, março e abril. Então, o ácido clorídrico em cada mês, no primeiro mês tinha 23, no segundo 10, 17 e 32. O hidróxido de amônia tinha essas quantidades nos 4 meses, e o sulfato de alumínio essas 4 quantidades. Então, se a gente fosse montar uma tabela, né? Então, uma tabelinha com esses 4 dados, a gente saberia que os produtos estariam nas colunas, nas linhas, perdão, e os meses nas colunas. Né? Então, no primeiro mês, eu teria lá o ácido clorídrico, vou botar AC, pois o hidróxido de amônia e o sulfato de alumínio. Então, esses três são os elementos. Os meses estariam aqui, né? Então, janeiro, fevereiro, março e abril. Então, cada mês referente a uma quantidade. Então, como é que ficaria? Ficaria 23, 10, 17 e 32. 42, 13, 44 e 27. 12, 15 e 7 e 16. Então, essas aqui seriam as quantidades distribuídas numa tabela, onde cada coluna refere-se a um mês e cada linha refere-se a um produto. Mas isso pode ser simplificado de uma forma mais tranquila de se identificar, né? Que é o que a gente chama de uma matriz que representa todos esses dados. Então, como ficaria a matriz? A gente já sabe que nas linhas vão estar os produtos, nas colunas os meses. Então vai ficar 23, 42 e 12, 10, 13 e 15, 17, 44 e 7, 32, 27 e 16. Dessa forma, o que a gente tem? Uma distribuição em linhas e colunas, onde as linhas representam cada uma dos elementos e cada coluna representa um mês de análise. Então, agora eu simplifiquei a representação desses dados aí, certo? E representei de uma forma mais simples, tá? Então, isso é uma matriz, né? Um conjunto de entradas, onde cada linha representa um certo dado e cada coluna também representa um certo elemento, tá? Então, é distribuir um conjunto de dados em linhas e colunas. Vamos olhar aqui então para esse segundo exemplo. Dada a matriz, essa matriz A aqui, o elemento da segunda linha e primeira coluna é para mim determinar qual é esse elemento. Né? O elemento da segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, então aqui está a primeira linha, segunda linha. Primeira coluna. A primeira coluna é essa. Né? Então, elemento da segunda linha e primeira coluna é o 12. Certo? O elemento da terceira linha e quarta coluna. Terceira linha, última linha aqui de baixo, e a quarta coluna. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4. O elemento da terceira linha e quarta coluna é o elemento 116. Perdão. E agora o elemento da terceira coluna e segunda linha. Terceira coluna, segunda linha, menos 4 quintos. Então, vocês vejam que aqui a gente está dando uma orientação para cada um dos elementos pertencentes a essa tabela. E essa orientação refere-se ao que? Linha, posição na linha e posição nas colunas. Né? Da mesma forma que aqui a gente tem a representação dos ácidos, né, dos elementos químicos e a disposição no mês. Então, cada posição refere-se a um elemento e o mês de referência. Tá? Então, aí fica mais simples de identificar cada elemento quando a gente coloca então o número de linhas e o número de colunas.
Agora, em relação a esse número de linhas, esse número de colunas, a matriz possui uma certa ordem, certo? Onde a gente tem um número específico de linhas e colunas que tem essa matriz. E isso descreve a ordem dessa matriz. Por exemplo, se uma matriz possui 3 linhas e 2 colunas, é uma matriz de ordem 3 por 2. Se ela possui 5 linhas e 7 colunas, ela é uma matriz 5 por 7. Ó. Sempre eu vou indicar primeiro o número de linhas e depois o número de colunas. Tá? Então, 3 linhas, 2 colunas. 5 linhas, 7 colunas. Nesse exemplo da B aqui, eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Então, essa é uma matriz 2 por 2. Aqui na C, eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Então, essa é uma matriz 3 por 2, como eu tinha falado aqui no início. Tá? Então, a definição formal. Vocês viram que a gente necessita, basicamente, exatamente saber quem são as linhas e quantas são as colunas dessa matriz. Então, a matriz A, sempre uma letra maiúscula, é dada por A e J, onde o primeiro elemento aqui refere-se à linha e o segundo a colunas. Então, I sempre refere-se à linha e J sempre vai se referir à coluna. E aqui do lado eu tenho a ordem da minha matriz, então que é o número máximo de linhas e o número máximo de colunas. Então, minha matriz A e J, tá? Então aqui eu estou descrevendo os elementos e a sua ordem. De ordem M por N, então o I está variando de 1 até M, que é o número de linhas, e o J está variando de 1 até N, que é o número de colunas, tá? Então, os elementos da matriz sempre serão A e J. Então, vamos considerar a matriz A. Essa aqui é a matriz B ali. Responda qual a ordem da matriz A e B. Então, qual é a ordem da matriz A? A matriz A tem 4 colunas e 3 linhas. Então, primeiro sempre vem as linhas. Então, são 3 por 4. Minha matriz A é 3 por 4. A matriz B eu tenho 4 linhas e 4 colunas. Então, a matriz B é 4 por 4. Agora, quais são os elementos A34, A22, B343 e B13? Então, vamos fazer aqui no papel. Então, na letra B, ele quer saber o A34. O A34, vamos voltar na matriz. O A34 é o elemento na terceira linha, quarta coluna. Terceira linha, quarta coluna. O A34 é o 32. Então, A34, 32. Tá? Depois ele quer saber o A22. Vamos voltar lá. O A22 é o elemento na segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna, o A22 é o 49. Então, A22, 49. E aí o B43, já vamos ver esses dois juntos aí. E o B13. Então, B43 e B13. Vamos voltar lá. B43, 4. Então, linha 4, coluna 3. Linha 4, 1, 2, 3, 4, coluna 3. 1, 2, 3. É o 7. E o outro é linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 3 é o 0. Então, é o 7 e o 0. Vamos lá. B, linha 4, coluna 3 é o 7. B, linha 1, coluna 3 é o 0. Certo? Quais são os elementos da segunda linha de A e terceira coluna de B? Quais são os elementos da segunda linha de A e terceira coluna de B? Então, segunda linha de A, quem são? Menos 5, 49, menos 3, 4, menos 34 terços e 7. Segunda linha de A. E terceira coluna de B. Terceira coluna é essa aqui. 0, 4 terços, 7 meios e 7. Certo? Então, aqui a importância, né, a gente conseguir descrever exatamente cada elemento segundo a linha e a coluna, tá? Porque é uma maneira de orientar, a gente se orientar nesse conjunto de dados aqui que descreve essa matriz. Então, vamos fazer aqui o exemplo 2. O exemplo 2 refere-se então, aos elementos da matriz B, da forma B e J. Então, o que ela está dizendo aqui? Que a matriz B ela tem uma ordem 2 por 4, 2 linhas, 4 colunas.
tal que os elementos dessa matriz são dados da forma I mais J. Tá? Então, vamos lá para o papel, vamos ver. Então, número 2, eu quero saber os elementos da matriz B, da forma BIJ, onde a minha matriz B ela é 2 por 4. 2 por 4. Tá? Então, 2 por 4 são duas linhas e 4 colunas. Então, vou montar aqui a minha matriz B. Vai ficar mais fácil a gente enxergar. Duas linhas. Então, eu vou ter o B11, que é o primeiro elemento, primeira linha. B12, primeiro elemento, segunda coluna. B13, primeiro elemento, primeira linha, terceira coluna. E B14, primeira linha, quarta coluna. B21, B22, B23, B24. Ele está me dizendo, além disso, que os elementos da matriz B, os elementos B e J, eles são dados pela fórmula I mais J. Então, como é que vai ficar? B e J vai ser I mais J. Então, o B11 vai ser 1 mais 1, que é igual a 2. Então, quer dizer que o B11 é 2. O B12 vai ser 1 mais 2, que é 3. O B13 vai ser 1 mais 3, que vai ser 4. O aqui embaixo, o B14 vai ser 1 mais 4, que vai ser 5. O B21 vai ser 2 mais 1, que é 3. B22, 2 mais 2 vai ser 4. B23, 2 mais 3 igual a 5. E o B24 vai ser 2 mais 4, que é igual a 6. Tá? Então, agora eu tenho todos os elementos, eu posso montar de novo a minha matriz B, 2 por 4. Então, a primeira linha está aqui, né? 2, 3, 4 e 5. Então, 2, 3, 4 e 5. E a segunda linha está aqui, né? 3, 4, 5 e 6. Então, essa aqui é a minha matriz 2 por 4 da forma B e J. Então, essa é a minha matriz B, tá certo? Bem tranquilo, vamos fazer mais um. Então, escreva a matriz D, tal que D e J é igual a 2i mais J. Vamos ver aqui, então. C, matriz D, dos elementos D e J, onde D e J é dado pela forma 2i mais J. Beleza, agora não tem uma ordem na matriz, né? Vamos fazer uma matriz 2 por 2. Vamos fazer uma matriz pequenininha. Então, minha matriz D, sempre maiúsculo, vai ser o D11, D11, D12, D21, D22. São esses 4 elementos aí. E aí eu vou pegar cada um e vou substituir na equação. D1 vai ser o elemento 2 vezes o I, que é 1, mais o J, que é 1. E aqui o D12 vai ser 2 vezes 1 mais 2. E aqui vai ser 2 vezes 2 mais 1, né? 2 vezes o I, então fez a linha, mais a coluna. 2 vezes 2 mais 2. Então, a minha matriz D vai ser 3, 4, 5 e 6. Tá? Essa é a minha matriz D, 2 por 2. Tá? Aí, o exemplo D aqui fica como exercício para vocês, tá? Depois vai ter mais alguns. E a gente entra então nas matrizes especiais, né? Algumas matrizes têm nomes especiais que a gente utiliza durante alguns exercícios e é bom a gente lembrar para quando construir a matriz, dado o seu nome, a gente já saber como que é a cara dela, né? Então, matrizes especiais. Quando a matriz só tem uma única linha e várias colunas, que é o caso disso aqui, né? Tem uma linha e 3 colunas, a matriz é dita linha, é uma matriz linha. Quando ela é feita de várias linhas e uma única coluna, ela é uma matriz coluna.
Quando o número de linhas é igual ao número de coluna, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, assim por diante, a matriz é dita quadrada, tá? Que nem a matriz C. Quando a matriz quadrada ela possui uns na diagonal, ela é uma matriz identidade. Depois a gente vai ver por que identidade, tá? Quando os elementos não nulos, né? Ó, aqui nessa matriz aqui, todos os elementos na diagonal são diferentes de zero e fora da diagonal todos são zero. Então essa matriz é uma matriz diagonal, tá? E aí também a mesma coisa, se ela é uma matriz, isso aqui só vale para matrizes que são quadradas, né? Aquelas que têm o mesmo número de linhas e número de colunas. E essa última aqui, com aquela matriz formada toda de zeros, é uma matriz nula, tá? Igualdade de matrizes. Duas matrizes A e B são iguais se somente C tem os mesmos tipos e seus elementos correspondentes são iguais. O que quer dizer isso, né? Duas matrizes têm o mesmo tipo. Então quer dizer que ela tem a mesma ordem. Tá? Então quer dizer que a matriz A e a B tem que ter a mesma ordem. E os elementos correspondentes também têm que ser iguais. Né? Então vamos ver esse exemplo aqui. X, determine x e y para que as matrizes sejam iguais, né? Então, essas duas matrizes que eu quero que sejam iguais. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver, a ordem delas é a mesma. Ó, tem aqui uma matriz que é 2 por 2, né? Tem duas linhas, duas colunas. E aqui também uma matriz 2 por 2. Então, a ordem é a mesma. Agora, eu tenho que analisar se os elementos correspondentes são iguais. Aqui eu já tenho dois dando check aqui, né? O 2 e o 2, o 2 e o 2. Agora, para mim determinar, para mim forçar que elas sejam iguais, eu tenho que determinar quais os valores de x e y para que esta posição seja igual a 7 e para que esta posição seja igual a menos 3. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Que 3x mais 2y tem que ser igual a 7. E 3x menos 3y tem que ser igual a menos 3. Aqui a gente tem um sisteminha de ordem 2, que a gente vai fazer mais para frente, mas já vamos começar agora, né? Sisteminha de ordem 2, a gente vai resolver por soma, então eu vou multiplicar essa aqui de baixo por menos 1, conseguir eliminar o elemento x. Então, o meu sistema novo vai ficar assim. 3x mais 2y igual a 7, menos 3x mais 3y igual a 3. E agora eu somo esses caras aí, que vai cancelar. Aqui vão sobrar 5y e esse aqui vai dar 10. Então, agora isolo o y, eu sei que y vai dar 2, né? Passo 5 dividindo. Faço a substituição. Vou pegar uma das equações e substituo y. Vamos pegar a primeira. Então, 3x mais 2y igual a 7. Tá? Então, eu substituo 2. Então, vai ficar 3x mais 2 vezes 2 igual a 7. 3x mais 4 igual a 7. Então, 3x vai ser igual a 7 menos 4. 3x igual a 3. Isso implica que x vai ser igual a 1. Tá? Então, quais os valores de x e y para que exista a igualdade entre aquelas duas matrizes? Então, x igual a 1 e y igual a 2. Tá? Então, esse aqui é o nosso conjunto solução. Vamos voltar lá. Adição de matrizes. Então, agora a gente começa a falar sobre as operações entre matrizes, tá? Então, seja uma matriz A e B, então, essas duas aqui, vamos determinar uma matriz C tal que os elementos dessa nova matriz sejam a soma de cada elemento, ou seja, a matriz C é a soma de A mais B. Porque ele já está me dando uma ideia de como que a gente vai fazer para somar cada um dos elementos, tá? Então, como é que eu vou somar os elementos da minha matriz A com os elementos da minha matriz B? Vamos pegar aqui a matriz, cada uma das matrizes, tá? Então, A primeira coisa para a gente poder somar matriz, elas têm que ter a mesma ordem. Tá? E aí quando a gente fala em ordem, o mesmo número de linhas e número de colunas. Tendo a mesma ordem, a gente sempre pode somar as matrizes, tá? Então a matriz A mais B,
como dizia ali, vai gerar uma matriz C, né? E ele já me diz como é que eu vou fazer isso. Eu vou somar elemento a elemento, né? Ele estava me dizendo lá que os elementos da matriz C, C e J, vão ser exatamente os elementos A e J, então é o correspondente, né, da matriz A mais os elementos A e J da matriz B. Como assim? O C11, por exemplo, ele vai ser o A11 da matriz A mais o B11 da matriz B. Então eu estou somando elemento correspondente com elemento correspondente. Então aqui na minha matriz, eu vou pegar o 3, vou somar com 1, vou pegar o 5, vou somar com menos 4, vou pegar o 2, vou sobrar com menos 1. E assim para cada linha e para cada coluna. Então, como é que vai ficar a minha matriz C? Minha matriz C vai ser igual matriz A onde eu vou somar todo mundo, certo? Então, como é que eu vou somar todo mundo? Vai ficar uma matrizona, né? 3 mais 1, 5 menos 4 e menos 2 menos 1. Então, cada elemento aqui na sua posição, né? Esse aqui gerou o primeiro elemento, vai gerar o segundo, vai gerar o terceiro. Aí agora, 2 mais 7, 8 mais 0 e menos 6 mais 2. 1 mais 3, 4 mais 1 e 2 mais 0. Aí eu vou ter a minha matriz C. Como é que vai ser a minha matriz C? A minha matriz C vai ser igual 3 mais 1, 4, 5 menos 4, 1, menos 2 menos 1, menos 3, 9, 8, menos 4, 4, 5 e 2. Então essa é a minha nova matriz C. Então para a gente somar matrizes, eu primeiro tenho que considerar se elas têm a mesma ordem e verificar se eu consigo então adicionar elemento a elemento. Então, tendo a mesma ordem, eu sempre vou conseguir somar matriz, ok? Aí aqui vai ter alguns exercícios, né, referente à soma de matrizes, e matriz, igualdade de matrizes, né, que aqui é o caso do exercício 5. Tá? Eu vou deixar depois os slides ali, vocês resolvam todos esses exercícios aqui. A próxima operação, que é um pouquinho mais simples, é a multiplicação por escalar e matriz transposta. Como é que a gente faz multiplicação por escalar? O escalar é um número real, qualquer, tá? É o número real, a gente chama ele de escalar. Então, multiplicação por escalar, vamos pegar essa matriz A aqui e vamos fazer 2 vezes A. Então, a matriz A é igual a 5, 8, menos 1, menos 4, 3 e 6. Quando a gente quer fazer multiplicação por escalar, a gente quer multiplicar a matriz por um número. Nesse caso, pelo 2. Então, eu vou pegar o 2 e vou multiplicar a matriz por esse 2. Mas como que a gente vai fazer isso? Multiplicando cada elemento da matriz pelo 2. Então, eu vou como se eu fizesse distributivo. 2 vezes 5, 2 vezes 8, 2 vezes menos 1, 2 vezes 4, 3 e 2 vezes o 6. Tá? Então, é 2 vezes o A, então é o dobro de cada elemento de A. Então, é 2 vezes o 5, 2 vezes o 8, 2 vezes o menos 1, 2 vezes o menos 4, 2 vezes o 3, 2 vezes o 6. Tá? Então, a minha matriz A vai ser 10, 16 e menos 2, menos 8, 6 e 12. Então, essa é a minha matriz 2A, o dobro de A. Tá? E a outra definição era a transposta. Transposta. Como que a gente faz para transpor? O que é transpor uma matriz? É trocar linhas por colunas. Certo? Então, vou pegar a matriz A aqui de novo. Ó. A matriz A, 5, 8, menos 1, menos 4, 3 e 6.
Se eu quero transpor a minha matriz, eu vou pegar a primeira linha. Então, eu quero fazer a transposta, tá? Então, essa aqui é o símbolozinho da transposição. Eu vou transpor, então, eu vou pegar a primeira linha e vou transformar ela numa coluna. Então, ó, 1, 5, 8, menos 1. Então, eu peguei a primeira linha e coloquei ela na primeira coluna. E agora eu pego a segunda linha e coloco ela na segunda coluna. Quando a gente transpõe, a gente altera a ordem da matriz. Aqui a matriz era 2 por 3. Então, a minha matriz transposta tem que ser 3 por 2. Eu estou trocando a ordem, certo? Trocando linha por coluna, então o que era a linha antes vira coluna, então a ordem da matriz também muda, né? Antes era 2 por 3 e agora ela é 3 por 2. Basicamente isso, tá? Não tem muito mistério em relação à transposição de matriz. Então aqui tem alguns exemplos. Aqui vocês podem resolver eles depois, tá? É bem simplesinho. Somar. A gente sempre primeiro transpõe a matriz antes de fazer qualquer outro tipo de operação, tá? Menos nesse caso a letra C, quando a gente tem uma operação de soma dentro do parêntese. Aí segue a mesma ordem das operações do conjunto dos naturais. E agora a gente vai para a multiplicação de matriz, que sim é uma das operações mais complexas, que tem um textinho falando sobre a multiplicação, mas vamos na prática ver isso, como que ocorre. Vamos pegar uma matriz A, 5, 8, menos 1, menos 4, 3 e 6. Minha matriz B, 1, 5, 2, menos 2. E uma matriz C, que eu vou pegar aqui como sendo 2, 1, 3 e 2. Tá? Essas três matrizes aí. Para a gente multiplicar duas matrizes, a gente tem que ter a seguinte condição. Número de linhas da segunda, vamos colocar assim, igual ao número de colunas da primeira. Por quê? Porque quando a gente for fazer a multiplicação, a gente vai sobrepor linha com coluna e aí vai gerar um novo número, tá? Então, o número de linhas da segunda matriz tem que ser igual ao número de colunas da primeira. Então, vamos olhar aqui. A minha matriz A, ela é 2 por 3. Então, ela tem duas linhas, três colunas. A minha matriz B, ela é 2 por 2. E a minha matriz C, ela é 2 por 2. Qual é a multiplicação que eu posso fazer aqui? Tem que satisfazer essa condição primeiro e unicamente, tá? Número de linhas da segunda matriz igual ao número de colunas da primeira. Então, eu vou olhar aqui a minha matriz B e a minha matriz A. Número de linhas da segunda. Vamos dizer que a gente quer fazer A vezes B. Então, o número de linhas da matriz B, quantas são? 2. Beleza, agora tem que ser igual ao número de colunas da primeira para eu poder obter uma multiplicação. Mas só que o número de colunas de A é 3. Então, não posso multiplicar. Então, isso aqui ferrou, não posso fazer esse produto. Mas vejam que o contrário dá, ó, B vezes A. Número de linhas na segunda matriz. Número de linhas da segunda, 2. Número de colunas na primeira, 2 também. Então, esse produto é que eu consigo fazer. Então, vamos tentar resolver. 1, 5, 2, menos 2, vezes a matriz A. 5, 8, menos 1, menos 4, 3 e 6. Então, quando a gente faz a multiplicação, eu vou pegar a primeira linha e vou fazer tipo uma distributiva em todas as colunas. Tá? Vou distribuir a matriz. E eu vou fazer essa primeira linha vezes a primeira coluna, depois vezes a segunda e vezes a terceira. Mas como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Eu vou pegar a primeira linha e vou sobrepor sobre a primeira coluna. Então, o 1 vai multiplicar o 5. Então, vai ficar 1 vezes 5. Mas isso vai gerar um elemento só. Então, eu vou somar 5 vezes menos 4. 5 vezes
menos 4. Então, o que eu fiz? Peguei o 1, multipliquei pelo 5, operação soma, 5 vezes o menos 4. Então, cada elemento multiplica cada elemento da coluna e os resultados eu somo. Agora eu vou para a segunda coluna aqui na matriz A. Beleza, continuo com a primeira linha, vou lá na segunda coluna, mudei de coluna aqui, mudo de coluna aqui na minha matriz resultante. Então, vai ficar 1 vezes 8 mais 5 vezes 3. E agora eu faço para a última, 1 vezes menos 1 mais 5 vezes 6. E aí, mudei de linha aqui, porque acabou, né? Acabou as colunas aqui, não tem mais o que fazer com a primeira linha. Mudo de linha aqui, mudo de linha aqui. Vou fazer com caneta diferente, ó. Agora eu vou usar essa linha aqui, tá? E vou fazer a distributiva também para cada uma das colunas da matriz A. Então, vamos lá. 2 vezes 5 mais menos 2 vezes menos 4. Tá? 2 vezes 5 menos 2 vezes menos 4. Agora, 2 vezes 8 mais menos 2 vezes 3. 2 vezes menos 1 mais menos 2 vezes 6. E aí fechamos, né? Não tem mais elementos a continuar fazendo aqui, né? Então, acabei com as duas linhas da matriz B e acabei com as 3 colunas da matriz A. E agora é só resolver. Como é que vai ficar a minha matriz nova? 1 vezes 5, 5, mais 5 vezes menos 4, aqui vai dar menos 20. Então, isso aqui vai ser menos 15. Esse aqui é o resultado da primeira, tá? 8, 1 vezes 1, 8 vezes 1, 8 mais 15 vai dar 23. Aqui o menos 1 mais 30, 29. 2 vezes 5, 10, mais 8, 18. 2 vezes 8, 16, menos 6, 10. E aqui, 2 vezes menos 1, menos 2, menos 12, menos 14. Certo? Então, aqui o que importa é que as linhas e colunas, né, da matriz sejam correspondentes, aí eu consigo fazer a multiplicação, e aí como é que eu faço a multiplicação? Linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna, gerando um novo elemento a cada multiplicação. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer aqui B vezes C. B vezes C. Olhem, 2 por 2, 2 por 2. Eu tenho que ter correspondência aqui, né? Esse cara tem que ser igual a esse. E a matriz resultante vai ser uma matriz de ordem dos elementos de fora. Tá? Então, correspondeu aqui, beleza. Quer dizer que a ordem da matriz vai ser o resultante de fora. Olhem para cá. Ó. Aqui eu tinha uma matriz que era 2 por 2 e aqui eu tinha uma matriz que era 2 por 3. Então, aqui é correspondente. Ó. Esse é correspondente a esse. E a ordem vai ser essa e essa, né? 2 por 3, que é exatamente a matriz que gerou aqui, ó. 2 linhas, 3 colunas, tá? Vamos fazer agora o produto de B com o C. Então, B, 1, 5, 2, menos 2. E C, 2, 1, 3 e 2. Muito bem. Produto delas. 1 vezes 2, então peguei a primeira linha com a primeira coluna, mais 5 vezes 3. Acabei aqui, vou para a próxima, mudo de posição aqui. Então, 1 vezes 1, mais 5 vezes 2. Então, primeira linha, segunda coluna. Agora, mudo de linha aqui, acabei, mudo de linha aqui. 2 vezes 2, mais menos 2 vezes 3. 2 vezes 1, mais menos 2 vezes 2. Então, aqui eu já sabia que ia dar uma matriz 2 por 2. Então, é aqui o que deu, né? Vou fazer as operações, então. 15 mais 2, 17.
10 mais 1, 11. 6 menos 4, menos 2. 4 menos 2, menos 2. Fechou, né? Aqui também é a matriz resultante. Então, essas são as operações que a gente precisa saber sobre matriz, tá? Qualquer dúvida, entre em contato que vai ter uns exercícios para vocês fazerem. E é isso aí.